Anúncio do dia da Páscoa. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, a 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse anúncio do dia da Páscoa, que sempre é feito na manifestação, na Epifania do Senhor, nessa solenidade, nós vamos vendo como que a igreja vai organizando o tempo litúrgico. Importante nós sabermos que cada tempo litúrgico tem uma espiritualidade, algo que nós precisamos focar um pouco mais. Daqui a um tempo será a Quaresma, e nós sabemos como deve ser a Quaresma para nós. Depois, tempo pascal. E assim, em cada tempo litúrgico, nós vamos vivendo esses grandes mistérios da nossa fé. O tempo, tão importante para nós, tão valoroso, tão, como posso dizer assim, tão cheio de fato, de grande importância para todos nós. Organizar o tempo. Veja que a igreja organiza o tempo, o calendário, que não segue o mesmo ritmo do calendário civil. Nós temos o nosso próprio tempo, né? Nós temos a nossa própria forma de levar o nosso tempo. Principalmente, o tempo litúrgico. Ou seja, nós vamos nos guiando pela liturgia, a liturgia vai sendo essa nossa guia na contemplação desses grandes mistérios. Hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. É importante dizer que há uma espécie de diferença entre teofania e epifania. A sarça ardente lá com Moisés era uma teofania, ou seja, Deus estava manifestando ali alguma ação dele. A abertura do Mar Vermelho, os grandes milagres, são de certa maneira teofanias. Mas veja, a diferença para a epifania é que o próprio Deus se manifesta. Ele se mostra encarnado, ou seja, aquela criança. Esta criança que nos foi dada, ali nós temos essa epifania. Então hoje, nesta Epifania, na solenidade da Epifania do Senhor, nós, de certa maneira, contemplamos 3 momentos da vida de Cristo. Não é somente este do Evangelho. Nós temos, claro, essa manifestação aos reis magos, que representa ali essa manifestação de Deus para os povos pagãos, que naquela época seriam todos os judeus, todos aqueles que não eram judeus. Nós temos também o milagre de Jesus nas bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre e já se manifesta também para o seu povo. E nós temos o batismo de Jesus, que é o início da sua vida pública. São esses três momentos da vida de Cristo que nós celebramos nesta solenidade, apesar do Evangelho falar apenas de um desses momentos. Mas são esses 3 momentos. Por quê? A tradição da igreja, os santos padres, os padres lá do início, os grandes santos, Crisóstomo, enfim, os grandes santos da igreja do início, eles diziam, segundo a tradição, que esses 3 momentos aconteceram no mesmo dia, só que em datas diferentes. Ou seja, lá no início, depois que Jesus nasce, a manifestação vem os reis magos,
Aí depois, anos depois, né, vários anos depois, né, nós temos ali o milagre nas bodas de Caná e o batismo de Jesus um ano depois, né, onde ele inicia a sua vida pública, vamos dizer assim. Então, por isso nós celebramos a Epifania e esses 3 momentos da vida de Cristo. Esses 3 momentos da vida de Cristo têm algo a nos dizer também, tem algo em comum, né? Nesses 3 momentos nós temos, claro, a manifestação de Jesus, mas também temos pessoas, e talvez até coisas, como é o caso da estrela, que apontam para Jesus. Veja, Deus se manifesta, mas é preciso também que hajam pessoas que apontem para Jesus, que evangelizem. Evangelizar é um verbo grego que significa dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Então, os reis magos chegam em Jerusalém dizendo: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. As pessoas às vezes ficam discutindo, né? Mas como é que é uma estrela, padre? Como é que é isso? A gente não vê a estrela se mover desse jeito. Como é que a estrela se moveu, né? Quando a gente é criança, a gente não faz tantas perguntas assim, né? Mas depois a gente vai pensando, mas como é que uma estrela se move e para em cima do lugar onde Jesus estava, a casa? Como é que é isso, né? Então veja, essa discussão ela não é tão relevante assim. A gente pode deixar isso aí para os teólogos discutirem, né? Importante que Deus dê um sinal para esses reis magos. Isso é importante, né? Como que era isso, né? Se realmente era uma estrela, ou se é somente a maneira como eles descreveram aquilo. Talvez somente os reis magos viam essa estrela. Talvez era uma manifestação, uma visão que somente eles tinham, que Deus deu somente para eles, e os outros não viam isso, né? Pode ser, né? Isso é discussão dos teólogos, né? A gente deixa lá para os teólogos. O que importa, como eu disse, é que Deus deu um sinal para eles. Isso é muito importante. Nós sermos capazes de perceber os sinais de Deus, discernir, né, a vontade dEle, através dos sinais que Ele vai nos dando na nossa vida, no nosso cotidiano. Isso é muito importante. Porque senão nós vamos procurar fazer apenas a nossa vontade. Então, discernir a vontade de Deus é o que significa aqui os reis magos, né, seguirem a estrela. Eles seguem a estrela e vão parar em Jerusalém. Pensam que, né, o menino Jesus, né, ou seja, que Deus, né, afinal o rei de Israel, com certeza deve estar em Jerusalém, lá no rei, afinal, né, nós temos um rei em Jerusalém, que é Herodes. Então, se espera que o rei de Israel que nasceu deve ser, talvez até filho dele, né? Então, eles vão lá atrás, mas eles não enxergam, não veem nenhum menino ali, nenhuma criança ali, né? Então, veja que não reconhecem ali, não encontram ali o menino Jesus. Aí uma outra coisa importante: Deus quebra as nossas expectativas. Deus não faz as coisas como nós imaginamos. E frequentemente a gente quer colocar Deus no banco e dizer: ei, senta aí que eu vou ensinar como que o Senhor deve fazer as coisas. Nas nossas orações, muitas vezes, nós pedimos as coisas, né, e não nos curvamos à vontade de Deus. Não, tem que ser do jeito que eu pedi, né, tem que ser desse jeito aqui. Mas veja que Deus quebra as expectativas até dos reis magos, né? E onde que eles vão encontrar Jesus? Onde eles vão encontrar Deus encarnado? Em Belém, numa casa humilde, o filho de um carpinteiro. Era assim que o povo falava de Jesus? O filho de um carpinteiro. Chega lá, não tem várias pessoas servindo esse grande rei, várias pessoas ajudando, né, a mãe desse rei, não. Lá tem uma jovenzinha que deu à luz um filho e um carpinteiro. É isso que eles vão encontrar. Veja, se os reis magos ficassem, né, na soberba, né, frequente que os poderosos desse mundo têm, eles diziam: mas como é que nós, os grandes reis magos, vamos adorar Deus num menino, no filho de um carpinteiro? Ninguém dava nada pelos carpinteiros naquela época. Acho que hoje em dia também ainda não, né? Veja como é que os reis magos, os grandes, vão se prostrar diante do filho de um carpinteiro, né? Então veja que para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos sermos humildes. Precisamos estarmos abertos a essa quebra das expectativas de Deus. A gente pensa que as coisas se solucionarão de um determinado modo, mas Deus tem o seu próprio jeito.
E vai ser muito melhor do que o que você pensou, inclusive. Porque Deus é Ele é a própria sabedoria, a própria bondade e todo-poderoso. Assim, o povo de Israel, quando esperava sair do exílio da Babilônia, esperava que Deus fosse fazer aqueles grandes sinais que Ele fez quando tirou eles do Egito. Não, Deus vai fazer um grande sinal. Saiu do Egito, Ele abriu o mar vermelho para eles e tudo mais, aquela coisa toda. Mas para sair do exílio da Babilônia, foi simplesmente um rei que subiu no trono, um rei persa, né? Simplesmente foi lá e decretou: olha, vocês podem voltar, né? Podem voltar para a terra de vocês, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo de vocês, está tudo certo. Só paguem os impostos que está tudo certo. Veja como que Deus quebrou as expectativas daquele povo. Eles esperavam uma libertação grandiosa, e Deus fez uma coisa muito simples, uma maneira muito simples. Veja que nós precisamos nos acostumarmos a sermos conduzidos pelo Espírito. E para isso a gente precisa ser humilde, ter vida de oração, para discernir a vontade de Deus. Não é fácil discernir a vontade de Deus. Não é muito fácil, realmente. Mas é algo que a gente vai conseguindo se a gente tem vida de oração. Como que eu sei, Padre, então, qual é a vontade de Deus? Bem, comece por cumprir o seu dever de Estado. Como assim? Você é pai de família? Muito bem, cumpra seu dever de Estado como pai de família. Você é filho? Cumpra seu dever de Estado como filho. Você é esposa? Cumpra seu dever de Estado como esposa. A vontade de Deus se manifesta por primeiro no seu dever de Estado. Cada um de nós tem um estado de vida. Sou padre, então tenho os meus deveres como padre, como sacerdote. E aí, se eu vou deixando meus deveres de Estado para fazer outras coisas, para viver como um jovem lá de 28 anos que seja, né? Aí eu já não estou mais na vontade de Deus. Entende? Então, veja, eu preciso cumprir o meu dever de Estado. Essa é a primeira coisa. Para discernir a vontade, você não precisa tem muita dificuldade aí. Você sabe quais são as suas obrigações. Né? Como leigo, como fiel católico, como pai, como casado, como esposo, marido, enfim, como filho, você sabe quais são as suas obrigações. Né? Precisa de muita gente ficar explicando para você. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, claro, a vida de oração. E colocar por primeiro as grandes decisões em oração. A nossa família precisa discernir aqui, olha, a gente está pensando em sair daqui, por exemplo, da Ceilândia e mudar para outro lugar. Para outro lugar. Isso aqui precisa ser rezado. Isso precisa ser discernido. Não é uma decisão assim, né, da hora para outra. Eu preciso pensar bem, pensar nas consequências, né? Pensar nas consequências de tudo isso. Como é que vai ser para os filhos, como é que vai ser para a esposa, como é que vai ser para mim, né? Como é que vai ser para a nossa vida espiritual também. Discernir, pensar nessas coisas e colocar isso diante de Deus em oração. Né? Veja, também eu tenho que discernir muitas coisas aqui. Né? O projeto dessa paróquia foi um discernimento disso. Né? Como nós tivemos que fazer. Não é que o outro não era bom, pelo contrário, era muito bom. Né? Quando eu cheguei, inclusive, pretendia fazê-lo. Depois vi que as condições não davam. Então tivemos que discernir isso. Aí chegamos em um. Foi apresentado. Não ficou tão bom. Paciência, realmente não ficou tão bom. Né? E então pensamos melhor, pensamos e chegamos com um novo. Aí esse está bom, esse parece que está bom. Vamos fazer. Né? Essas coisas precisam ser discernidas. Né? E se nós ficamos fixados, não, é desse jeito que nós planejamos aqui e acabou. Se a gente não dá espaço para que Deus haja, a gente vai ficando travado. Nós vamos contar apenas com as nossas próprias forças. E é isso que eu quero dizer para vocês. Se nós queremos fazer apenas a nossa vontade, pois bem, nós contaremos apenas com as nossas próprias forças. E as coisas tendem a não andar desse jeito. Né? Então, com Deus nós faremos proezas, diz o salmista. Mas com Deus nós faremos proezas, diz o salmista. Por isso a importância de discernir. E é isso que nós temos que aprender aqui dos reis magos. Para discernir eu preciso ser humilde. Né? Para discernir eu preciso me colocar em uma situação de que, eu não sei de todos os elementos aqui. Né? Deus sabe mais do que eu. Né? Porque Deus é a própria sabedoria.
Um outro ponto aqui, os presentes que os reis magos trazem para Jesus, para o menino. Depois abriram seus cofres, seus tesouros. O tesouro simboliza aqui na Sagrada Escritura o nosso coração. É onde nós guardamos o que há de mais precioso, nossas intenções mais profundas. Então eles abrem seus presentes, seus tesouros e oferecem ouro, incenso e mirra. Acho muito bonita a reflexão que Santo Afonso Maria de Ligório faz desses 3 dons. Ele diz que o ouro representa o amor, porque é o que há de mais precioso para nós. Em que você pensou hoje, durante todo esse dia? No que e em quem você pensou? Provavelmente estas coisas, essas pessoas são as mais importantes para você. Provavelmente são estas coisas e essas pessoas que você ama. Espero que tenha pensado em Deus, né? Enfim. Então, veja, o que há de mais precioso para nós, aquilo que nós amamos. Por isso o ouro representa isso, né? Esse amor. E por isso nós precisamos entregar isso para Deus. O desapego também das coisas que nós, né, às vezes somos muito apegados. Opa, ofereço isso para Deus como sinal do meu amor para com Ele. O outro ponto, o incenso. O incenso representa, simboliza a nossa vida de oração. Vocês veem que a gente usa muito incenso aqui, né? Ainda mais agora que a gente está sem esse teto aqui, né? Que a fumaça sobe mais alto, não deixa, né? Não vai matar você sufocado com fumaça, né? Então agora a gente pode botar mais incenso ainda, né? O padre gosta de ver muito incenso mesmo, a fumaça subindo, sim. Né? O incenso simboliza exatamente essas orações, as nossas orações que sobem até o céu. É isso que simboliza o incenso. Por isso a gente usa incenso nas missas mais solenes, né? A gente vai solenizar mais a missa. Opa, essa missa aqui é de domingo, ainda mais a Epifania do Senhor. Então vamos usar o incenso teturibo, né? E aí uma rápida, né? Vamos dizer assim, pílula, vamos dizer assim, de liturgia, né? Para a gente entender. Vocês percebem que, né, nas imagens que nós temos Jesus, né, o crucifixo, a imagem de São José, o próprio Sagrado Coração, né? O padre sempre faz 3, né? 3 ductos, né? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Sinal da Trindade. O Cristo que se manifesta a nós, né, manifesta também a Trindade para nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês veem que na imagem de Nossa Senhora, o padre só faz 2, né? Só 2 ductos, né? Por quê? Porque não tem a imagem de Jesus aqui, na imagem de Nossa Senhora, né? Então é somente 2, né? Então, vocês veem que quando o coroinha, né, o servidor do altar incenso, o acólito incenso, o padre, também são 3. Quando ele incensa vocês, também são 3. Por quê? Porque são batizados, são imagem de Deus. A Trindade habita em cada um de nós, por isso são 3, né? Isso significa exatamente a nossa veneração, no caso dos santos, a nossa adoração a Deus. Ou seja, a nossa vida de oração que sobe aos céus. A gente precisa oferecer isso para Deus também. A missa é isso. A missa é isso. Desculpe dizer dessa maneira, mas a missa não tem por finalidade algo para você. A missa não é para você. A missa é para Deus. Aí Deus derrama suas graças sobre nós. Mas a missa nós oferecemos para Deus. E aí Deus derrama suas graças sobre nós. É claro que a gente oferece o sacrifício para Deus e pede que Ele derrame suas bênçãos sobre nós. Aí faz sentido o povo dizer, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Faz sentido dizer isso, né? Porque nós pedimos sim a bênção de Deus. Mas a missa, a finalidade da missa não é para o povo. E aí isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça do povo, que infelizmente tem sido colocado, né? O padre está de costa para nós. Pois é, meu filho, porque o sacrifício, ele é oferecido para Deus, o padre está de frente para Deus, ali no sacrário. Veja que quando eu estou falando com vocês, eu estou de frente para vocês. Quando eu estou falando com Deus, eu fico de frente para Deus. Assim a gente celebra a missa, né? Às vezes a gente celebra assim, versus Deum, como se fala. Por quê? Porque a missa é para Deus. Nós, eu e vocês, oferecemos o santo sacrifício para Deus. E aí Deus nos abençoa. E o incenso simboliza exatamente isso. A nossa oração que sobe até os céus. Vocês vão notar a oração eucarística primeira hoje, né? O padre diz, né? Nós vos suplicamos que isso suba até vós, para que nós, ao participarmos deste altar,
comungando o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos, aí o padre faz o sinal da cruz, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Vocês vão notar isso na oração eucarística primeiro hoje, que eu vou rezar. Então veja, isso é algo que nós temos que oferecer para Deus. Nós estamos oferecendo nessa missa. E por último, a mirra. O que é a mirra, né? A mirra é exatamente a mortificação. A mirra era usada para os enterros. Ou seja, a mirra representa a nossa vida penitente, a nossa mortificação. A gente precisa oferecer uma vida penitente para Deus. Então o jejum, né? Não nas sextas-feiras, né? É opcional, mas é bom que se faça. A abstinência de carne nas sextas-feiras, que é obrigatória em todas as sextas-feiras do ano, né? Todas as sextas-feiras do ano, padre? Pois é. Então, e o meu sextou, padre? Pois é, o seu sextou tem que ser sem carne, tá? O seu sextou. Você pode sextar tranquilo, feliz, só que sem carne, né? Tá certo? Quando é uma solenidade, aí tudo bem, você pode sextar e comer aquele churrasco, porque é solenidade, é festa, né? Mas em todas as sextas-feiras do ano, você tem que sextar, né? Sem comer carne. É assim, né? Quando é solenidade, aí sim, né? Não se preocupe, quando for, a gente avisa, né? A gente fala, né? Às vezes o povo fica na dúvida, enfim. Então, essa vida penitente do jejum, da abstinência, da vigília, né? Enfim, essas coisas nós precisamos oferecer para Jesus. Se nós nos alegramos com a manifestação de Jesus, com a manifestação do Filho de Deus, de termos um Salvador, ofereçamos, pois, aquilo que nós temos. Da nossa pobreza, da pobreza do nosso coração. Às vezes nós não temos muito amor para dar para o Senhor, não temos muito ouro para oferecer para o Senhor. A gente oferece o pouquinho que tem, nem que seja 2 moedinhas ali, né? Aqui eu estou falando do amor de Deus, né? Do amor que nós temos que oferecer. Às vezes eu não amo tanto a Deus, padre. Pois então ofereça lá o pouquinho que você tem, as 2 moedinhas ali, né? Padre, eu também não tenho uma vida de oração muito grande. Não faz essa fumaça toda grande que o senhor faz aí na missa com o Turíbulo. Oferece um pouquinho ali da fumacinha do incenso que seja, mesmo que seja aquela fumacinha do tamanho, né, de um fósforo, né, que sai ali de um fósforo. Mesmo que seja um pouquinho, mas oferece. Padre, eu não levo uma vida mortificada, né? Então comece a oferecer algum pequeno sacrifício. Importante a gente começar a oferecer, a entregar esses dons para Deus, porque Ele vai dar muito mais para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.